palavra livre para o senhor tem. Obrigado, presidente. Quero, em primeiro lugar, saudar o presidente, saudando ele, cumprimentar todos os demais vereadores, diretores desta casa, as pessoas que estão presentes, funcionários, e com muito prazer, assim, estou usando, e muito temor também, porque muitas vezes nós ouvimos tantas coisas, né, na cidade, ouvimos tantas dificuldades que tem passado, e o povo muitas vezes, porque a palavra mesmo diz que o povo, né, sofre porque lhe falta o conhecimento. Então eu gostaria de estar trazendo uma mensagem assim. Eu não quero pregar, que não é, quero deixar claro que não é a Bíblia, né, é só uma agenda que eu anotei algumas coisas aqui. Então, eu quero meditar sobre uma palavra, assim, só para você ter ideia ao povo, a cada um que está nos ouvindo através aí da rede, do Facebook, né? Tem sido transmitido e tem sido bênção, assim, para o pessoal que está assistindo, que está sabendo do que está acontecendo na Câmara, está sabendo o que está acontecendo nessa Casa de Leis. Então, eu queria ler em Romanos, no livro de Romanos, lá na palavra está escrito assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmos condenação. Então, muitas pessoas elas têm falado, e muitas pessoas falam de autoridades, né? Temos as dificuldades, muitas vezes não nos entendemos, temos nossos pontos de vista, mas cada autoridade que tem foi constituída realmente por Deus. Você correu com meus vereadores, né? Prefeito, as pessoas que têm cargos, que é por eleição do povo, foram eleitos porque correram atrás, foram atrás dos votos, fizeram lá. Não importa como eles chegaram lá, depois que eles estão ali, a autoridade que está sobre a vida de cada um, ela é constituída e instituída por Deus. Então muitas vezes nós ouvimos por aí muitas coisas, né? Porque esse é ladrão, porque aquele é outro, e da pessoa nós não podemos julgar jamais, né? Nós vamos ser julgados, mas nós não podemos julgar. Mas a autoridade que está sobre a vida de uma pessoa, ela precisa ser respeitada, porque quando não honramos a autoridade, nós estamos desonrando o próprio Deus. E aí não adianta, né, nós ficarmos o dia inteiro rezando, repetindo o Pai Nosso e tudo, se nós não honrarmos as pessoas que estão sob autoridade sobre nossas vidas. A Bíblia fala sobre pais, né? Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra e para que você vá bem. Nós vemos tantos jovens, tantas crianças, tantos adolescentes indo muito mal, porque não têm honrado pai e mãe, que é a autoridade que está sobre a vida deles, e é a primeira autoridade. Muitas vezes nós, como pais, também temos falhado, porque não temos ensinado muitos caminhos, né? Na verdade, nos deixamos passando e vai passando, e nós muitas vezes não ensinamos o caminho correto. Tentamos de várias maneiras, mas muitas vezes os filhos vão crescendo e se desviam. Mas a autoridade que nós temos, nós vamos ser cobrados por isso. Então muitas vezes temos um ponto de vista, eu tenho vindo nas reuniões, tem sido discutido, e a autoridade que está sobre a vida, né? Aqui desse lugar, a autoridade constituída aqui é sobre a vida do vereador Altamiro, que é o presidente hoje. Depois vai mudar, e essa autoridade ela está sendo constituída e constituída por Deus. Não importa a pessoa, não importa ter problema com a pessoa, não importa a autoridade está sobre ela. Eu vou dar um exemplo sobre a autoridade para que as pessoas elas entendam, né? Temos que ter mais dificuldade de entender o que é respeitar uma autoridade. Se você você que viaja, você vê aquelas carretonas, né? É um bitrem, coisa enorme, aqueles caminhões que está saindo hoje. E lá tem um guarda que é desse tamanho, a estatura dele é muito baixa, né? Ele é porque a pessoa você vai respeitar por causa da estatura dele, por causa daquela pessoa, você nem conhece ela, mas você conhece por causa da autoridade que está sobre a vida dela.
Então que nós possamos ter muito cuidado na questão de falar de uma autoridade. Eu vejo muitas pessoas, esse é ladrão, aquele também, aquele não sei o quê, mas quando nós fazemos isso, nós estamos falando do próprio Deus, foi Ele que constituiu. Mas então como que Deus constituiu essa autoridade se Ele está fazendo? Por causa do livre-arbítrio. Deus Ele coloca as pessoas no lugar e tem que andar por um caminho ou outro. Isso é decisão da pessoa, isso chama-se livre-arbítrio. Nós fazemos o que nós queremos, porque Deus deu a terra para que nós tomássemos conta. E nós temos a responsabilidade de andar por um caminho correto. Ninguém ensina o caminho errado. Então a autoridade que está sobre a vida de uma pessoa, ela precisa realmente ser respeitada. Então se você, muitas vezes que tem desonrado, muitas vezes que tem falado de autoridade constituída, cuidado, né? A condenação vai vir em um certo tempo, no tempo certo, e nós precisamos nos cuidar. Eu tenho ouvido muito por aí, e aqui eu quero falar em nome do povo. Tem algumas perguntas que eu tenho visto por aí, e faz 7 anos e meio, quase 8 anos que eu resido nessa cidade, e tenho ouvido a mesma pergunta, e tenho ouvido os mesmos, mais ou menos as mesmas coisas, né? Tem lá em Brasília, tem lá em Porto Alegre, lá em todas as capitais, tem os elefantes brancos, né, que falam. E aqui nós temos a dificuldade aqui, que numa cidade tão pequena, que nem Nova Laranjeiras, nós temos 2 denominados elefantes brancos nessa cidade. E o povo, ele quer saber algumas coisas. Nós temos no início da cidade ali, temos um enorme prédio, um enorme empreendimento ali, e muitas vezes, mas o que tem aquilo ali? Por que está parado? Por que não é usado? Né? Então o povo, ele precisa saber dessas coisas para parar os comentários. Quem que cuida daquilo ali? Isso ali é órgão público? Isso ali é um empreendimento que foi feito pela população, com o dinheiro da população, ou foi feito particular? Porque está parado, e as pessoas aí o que falam é que um tem direito ali, outro tem direito aqui, outro trava ali, mas nós não sabemos, o povo não sabe essa verdade. Então, essa pergunta eu queria fazer dos nobres vereadores aqui dessa casa, e que nós possamos, o povo, ter uma resposta, porque aí fica muito claro. Tivemos ali essa audiência pública na sexta-feira, né? E hoje ficou bem melhor, porque daí nós vamos lá, nós participamos, nós vemos aonde que vai ser colocado o recurso, aonde que está vindo, quem que está trazendo, como que está, se já está na conta, se não está na conta. Isso que o povo precisa saber, para parar a conversa, para parar as coisas. Então o povo hoje sabe, aqueles que participarem. Queria parabenizar aqui, né, os vereadores que estavam lá, o Antônio estava lá. Faltou alguns dos senhores, claro que com certeza vocês tinham algo que impediu de estar lá, porque era uma audiência pública, então interesse do povo. Então eu creio que quando é interesse do povo, nós precisamos estar presentes. Então para que nós possamos, hoje tem outra, né, audiência pública, então o povo precisa ir, precisa saber, precisa ir para ter entendimento. O povo precisa vir aqui na Câmara assistir às reuniões para poder cobrar, para poder saber como que está o seu vereador, porque senão, se você ficar só na rua falando, chamando um ou outro de ladrão, você está pecando contra o próprio Deus. Então vem aqui, você vai saber como está andando os projetos, como está acontecendo, para que não aconteça, né? De você estar ouvindo lá, as pessoas estão falando aqui, tem gente ali, são tudo ladrão, só não sei o que. Eu creio que você tem que saber o que é feito numa casa de leis, qual que é a obrigação de um vereador. Eu creio que mudou muito a questão de vereadores, a questão da ordem pública, por causa que antigamente as pessoas eram eleitas porque pagavam luz, pagavam água, pagavam um monte de coisas para as pessoas. Hoje é diferente, hoje o povo, ele escolhe as pessoas, o povo não vive mais por causa disso. O povo tem enxergado que ele é quem faz a decisão da política do Brasil. Chega de falar, chega de nós, como povo, ficar só falando das pessoas. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então tem muitas pessoas acomodadas, só falando, uns lá deitados, esperando que caia do céu as coisas, e aí só sabe falar, mas
Todos os lugares onde você vai na direção de Deus, Ele fala: ande, caminhe, levante, faça. Então nós precisamos ter esse entendimento. E aí começa nós vemos que o povo está pedindo resposta sobre esse ali e sobre aquele campo de futebol também, né? Por que foi construído aquilo? Com que dinheiro foi construído aquilo? Por que está lá parado e nunca teve uma partida? Segundo as informações, nunca teve uma partida de futebol lá, vereadores. Nenhuma. Nunca aconteceu lá. Foi um projeto que foi feito, não sei de que maneira. Então precisa ser usado, precisa ser feito e precisa ser visto, né? Essa questão aqui eu ouvi a discussão e eu vi a questão ali da casa de passagem. É um lugar que precisa estar realmente a casa é apoio, né? Tem uns lugares que a casa de passagem que é chamado, mas realmente precisa ver isso, e precisa ver essas coisas, porque o povo, ele cobra, mas se nós não estivermos atentos, então nós honramos o prefeito, nós honramos vocês como vereadores, nós somos autoridades nessa cidade também, porque nós temos uma igreja, somos responsáveis, tem pessoas que estão debaixo da nossa cobertura, debaixo da nossa autoridade. A autoridade não se faz também com arrogância, com força, porque nós precisamos todos nos honrar. Então eu creio que nós podemos fazer e ajudar a administração como povo, mas essas respostas aqui, eu não quero tomar tempo dos vereadores, porque eu sei que vocês têm o seguimento do protocolo da reunião. Agradeço por vocês terem me permitido estar falando, porque é uma vontade do povo. O povo que está aqui, ele vem e ele quer resultados, né, para que possamos. E eu creio que quando termina uma eleição, né, todos têm. Eu estava vendo os planos de governo dos dois candidatos e é uns planos bem legal assim. Tem coisas que tem no plano de um e tem no plano de outro. Como um não venceu a eleição, eu creio que vocês deviam olhar bem os planos, porque esse plano era bom, nós íamos fazer isso também. Então vamos trabalhar juntos para que essa cidade seja conhecida, não por outra coisa, mas seja pela união de todos os vereadores, do povo, do executivo e do legislativo, trabalhando em prol da mesma coisa, que é o progresso, que é uma vida, né? Nós pregamos, ou nós falamos os nossos discursos, né, antes da eleição, e nós queremos para o povo uma vida mais fraterna, uma vida mais digna, e é isso que nós queremos também, é isso que o povo quer. Então, que nós possamos realmente fazer isso. E quando tiver perguntas, quando tiver dúvidas, venha nos vereadores, venha no prefeito, venha ali nos secretários. Precisa de alguma coisa, não está acontecendo bem, o posto de saúde não está funcionando bem, tem alguns funcionários que estão desempenhando a sua função. Vá lá primeiro, fale com o secretário, peça para o seu vereador. Tem muitas pessoas que votam e não sabem depois de 3 meses ninguém que votou. Então, orem bem. E aí começa o povo de Nova Laranjeiras, precisa começar a fazer as coisas de uma maneira que possa aparecer, mas de uma maneira não pejorativa, porque é sempre o que os políticos têm sido escrachados, têm sido tudo. Mas eu conheço gente, e eu ainda acredito que tem pessoas honestas dentro da política, tem pessoas que vão mudar primeiro a cidade e depois o estado e o nosso país, porque nós temos orado por vocês. Nós como igreja oramos todos os dias pelas autoridades, porque é isso que Deus manda. Ore pelos reis e ore pelas autoridades que estão constituídas e estão à frente, são aqueles que vão fazer a diferença na sua cidade e fazer a diferença naquilo que você pode. Mas nós não podemos só criticar. Crítica construtiva precisa. Se nós temos uma crítica, eu creio que realmente nós temos que ter algo que venha acrescentar. Porque se nós tivermos alguma coisa que nós podemos acrescentar, eu lido com pessoas e eu sempre digo, se você tiver uma ideia que venha acrescentar dentro daquilo que nós estamos fazendo e vai melhorar, beleza, venha e traga. Então eu duvido que se for todos juntos
nós não vamos crescer, essa cidade vai ser conhecida por uma cidade que é pujante, mesmo assim como diz lá no hino de Nova Laranjeira. Então, que eu agradeço a família, eu agradeço a vocês pela oportunidade e que nós possamos trabalhar junto, povo, legislativo, executivo, para que realmente a cidade comece e chegando às eleições, que ganhe aquele que tiver a melhor proposta, que tiver proposta que continue. Então, nós nunca vamos ter lado político, nós vamos ter a nossa opinião para votar, mas terminou a eleição, eu creio que nós precisamos trabalhar juntos, eu creio que vocês têm trabalhado, e eu creio que cada um aqui quer que o município seja crescente mesmo, e que a política melhore. E se você fizer a sua parte, se nós fizermos a nossa parte, procurar fazer bem feito, não importa o que tem lá fora, não importa o que está acontecendo no país, a crise existe para aqueles que se entregam para a crise, né? Nós andamos para frente, caminhamos, andamos, isso que vai fazer a diferença no dia a dia. Então eu quero agradecer, muito obrigado pela oportunidade, e essas perguntas que eu fiz aqui, não foi assim pensado, não foi porque, foi lá para... Não, é que eu tenho visto muito isso, e para que fique bem claro as coisas. Vamos ter o barracão agora que veio, né? Veio ali a verba para fazer, e nós já temos muito, nós temos visto que os jovens, eles têm sumido, né? Da cidade, porque vão lá para Santa Catarina, do outro lado que nós não temos o que oferecer. A agricultura está ficando só com os pais, né? Se você olhar, a agricultura fica lá só com os pais, porque os jovens eles fogem tudo lá no interior e vêm para a cidade, e precisa ter esse respaldo. Então, que nós possamos realmente fazer indústria, gerar emprego nessa cidade. Beleza? Deus abençoe e fique na paz. Uma boa semana a todos.